Os procedimentos a seguir estão baseados na interface web do equipamento. Ele tem como objetivo algumas configurações imediatas e visualizações também. A primeira, digitando o endereço IP do seu equipamento, a primeira tela que abre é a interface de páginas de status dessa máquina. No caso, percebo que já tem algumas condições aqui onde estão indicando um alerta. Se eu clicar em detalhes, ele vai me trazer também o código do erro que está apresentado e qual é a mensagem que está na tela. Posso pressionar em solução de problemas, isso vai me direcionar para um navegador web, aonde vai me falar o que é esse erro. Este erro aqui hoje está indicando que o cartucho está acabando, porém, se tiver um outro erro na interface, ele vai te dar as possíveis causas para sanar esse problema. No lado esquerdo tem uma opção fazer login, clico nele, ele abre solicitando a senha do equipamento. Diferente de outros equipamentos, a senha dessa marca da Plotter é o serial do equipamento. Claro que sempre obedecendo o case sensitive, ou seja, maiúsculo, diferenciando maiúsculo de minúsculo. Digitei a senha, clico em OK. Ele me abre outras configurações. Além da página de status do equipamento, ele me traz outras opções de configuração. Utilitários. Posso realizar a impressão para verificar os bicos injetores, realizar uma limpeza, limpeza profunda, limpeza do sistema e alinhamento da cabeça de impressão. Qualquer um deles que eu clico, ele vai pedir uma confirmação se eu posso ou não realizar esse procedimento. Configuração do dispositivo. Eu tenho na primeira opção economia de energia, desligamento automático e temporizador. Desligamento automático, quando a máquina, depois da última ação feita pelo usuário, uma impressão, 4 horas depois ela se desliga. Nesse caso, é muito bom se eu tiver uma questão de alguém esquecer o equipamento ligado à noite. Porém, um equipamento desse, lembrando que ele não é bom ficar desligado. É bom ele permanecer na função de stand-by, ou seja, desabilito as funções aqui indicadas. Removo todas as funções. Temporizador é o tempo que eu vou solicitar para que o painel do meu equipamento se apague. Nesse caso, após a última ação, selecionei 60 minutos. Configurações de impressão. Imprimir configurações de impressão. Ele vai imprimir no equipamento uma página com as configurações do meu equipamento. Detalhe, também pede se eu quero ou não imprimir. Bom para testes de impressão, somente texto. Configurações personalizadas. Detectar incompatibilidade de configuração de papel. Qual é a ação que o meu equipamento vai ter? Vai indicar um aviso, não vai detectar ou pausar a minha impressão. Fornecimento de tinta. Configurar uma mensagem para ser exibida na interface do meu equipamento, porém, desde que esteja ativado a encomenda de tinta. A encomenda de tinta eu seleciono quando for fazer, na interface página de status tem lá, encomenda de tinta. Concordo com o contrato e o contrato, daí a máquina me indica uma mensagem na tela do equipamento. Configurações também de temporizador EOP. Frequência que se verifica os injetores do equipamento. Eu posso estipular um padrão para essa frequência para verificar os injetores. A frequência que eu vou verificar os bicos injetores do meu equipamento. Seleciono o modo padrão, uma página ou 10 páginas. Claro que lembrando, quanto menor a frequência, mais tempo demora minhas impressões. Bloqueio do painel do operador.
é o painel ali onde eu vou bloquear para que o usuário não faça nenhuma ação do meu equipamento. Hoje ele está desativado. Informações do administrador. Qualquer erro que dê no equipamento, eu posso colocar as informações aqui para que a interface do painel possa visualizar essas informações aqui. E aqui temos também a informação de instalação do equipamento, onde eu posso colocar o nome e local da impressora. Isso se eu estiver num ambiente onde tem vários equipamentos, eu posso segmentar dessa forma também. Dentro de configurações personalizadas, volto para a configuração do dispositivo, eu tenho informações da impressora, exibir o status do equipamento, as configurações aqui mostradas, tipo de papel, os trabalhos que foram impressos no meu equipamento e outras configurações pertinentes à minha máquina. Por exemplo, o kit de manutenção está indicando aqui o percentual usado, assim como as suas cores. Tá? Toda a interface da máquina aparece aqui. E eu posso também imprimir essa tela e ela me pede para eu imprimir ou não. Configurações avançadas. Também posso imprimir a tela ou não. Imprimir mapa de menu e salvar as informações do dispositivo. Faço um download dessas informações e ele, num arquivo CSV, baixa e somente eu posso abrir depois e comparar. Serve como um relatório. Onde eu posso depois configurar ele para que seja de uma forma visível. Converto ele e visualizo no formato PDF. Formato XLS. Voltando aqui às configurações do AirPrint, impressão de ambiente iOS, gerenciamento de trabalhos, trabalho de impressão, não há trabalho de impressão, e também configurações, histórico do trabalho. São os últimos históricos que a máquina imprimiu, os últimos trabalhos. E aqui estão todos eles que nós fizemos a impressão. Posso gerar uma lista e tenho todos os trabalhos aqui realizados, assim como outras informações, tipo de mídia que foi escolhido, o tamanho da página, qualidade de impressão, número de páginas impressos, papel consumido, comprimento do papel, largura e assim por diante. E informações também de consumo de tinta para a realização daquele trabalho, naquele momento. Em segurança, posso configurar uma senha para administrador do meu equipamento. Hoje eu tenho a senha, como nós falamos, serial do equipamento. Tá? Posso configurar e informações do sistema LAN. Informações do sistema e configurações da LAN. Confirmar informações do sistema, eu clico aqui, ele me traz as informações hoje do equipamento. Por exemplo, versão de firmware, nome da impressora, serial da impressora, é o que eu usei para alugar o meu equipamento, e endereço MAC e endereço Wi-Fi do meu equipamento, endereço MAC e Wi-Fi. Configurações de LAN, eu posso alterar meu tipo de rede, realmente pede para eu confirmar que eu quero entrar nessa configuração, eu tenho como desativar a minha rede LAN ou deixar uma das opções aqui indicadas como padrão, Wi-Fi, com conexão direta sem fio ou LAN com fio. Hoje está habilitado LAN com fio. O Wi-Fi eu não uso a rede cabeada e passo a usar a minha interface Wi-Fi do meu equipamento. Conexão direta sem fio. Nesse momento, quando eu clicar aqui, eu transformo minha máquina plotter como sendo uma máquina para rotear, ou seja, ela cria uma rede à parte da minha rede local. Então eu posso conectar com um smartphone, um notebook, eu localizo a rede que ela criar naquele momento. Configurações avançadas, também me solicita uma confirmação se eu quero ou não alterar, clico em sim,
E algumas informações, não vou rever todas, tá? Mas definição do nome da impressora. Se eu for imprimir por nome, eu posso vir aqui ou usar o nome que eu tenho nela ou criar um nome para aquela impressão. Configuração de TCP e IP, seleciono uma dos protocolos, no caso IPv4, e configuro. Hoje eu deixo como automático, porém, se eu clicar aqui eu posso configurar como manual. Configuração de DNS, mesma situação, deixo como automático, porém eu posso configurar como manual. Detalhe, se eu for habilitar o equipamento para uma atualização automática de software, de firmware, eu vou configurar o meu DNS. Feito isso, mesma coisa para proxy, se eu tenho ou não proxy na minha rede, e configurei as informações aqui. WSD, também normalmente eu deixo desativado para evitar que a máquina fique localizando toda vez que eu ligar um dispositivo, um notebook, algo na rede, ele vá e crie uma nova fila de impressão. Nesse caso, desativando, eu não corro o risco de amanhã depois perder a comunicação. Configurações restantes, tá? SNMP, se eu for configurar ela para que ela envie um e-mail automaticamente sem a ação do usuário. Então, posso configurar SNTP também e as outras informações aqui embaixo. Voltando às telas, histórico de erro, ele vai me mostrar todos os erros que já ocorreram no meu equipamento, erros recuperáveis, erros da alimentação de papel, muito útil para ambiente técnico, e seleção de idioma.